Muita luz, Manaus, muita luz, Amazonas, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira de caminhos abertos para você, que tudo está dando errado, que tudo está travando. Olha só o que as Sagradas Escrituras ela diz no livro de Isaías 45, no versículo 2. Eu irei adiante de ti, eu quem, pastor? Deus, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. É uma promessa de Deus para abrir os seus caminhos. Quantas são as pessoas que os caminhos estão assim fechados, travados, nada dá certo para você. Mas existe um causador por trás disso, como você vai acompanhar agora essa entidade que manifestou na última sessão do descarrego às 19 horas. Qual é o lugarzinho que você está achando para ficar aí ainda? Não consegue se firmar na tua igreja. Ah, não consegue firmar na igreja? Não. Hã? Como é que você trabalha para tirar ela? Não deixa ela vir nem na quarta, nem no domingo. Ah, ela não aceita vir. Aí quando ela não vem, o que você arranja para ela? Bota sono no domingo. O que você arranja para ela? Raiva, ódio, briga, discussão. Fala. Redes sociais. Fala em nome de Jesus. Jogue as mãos, diga. Acabou, meu amigo. Fala graças a Deus. Você acompanhou como esse mal está impedindo essa senhora? Estava, né? Impedindo ela de avançar, de vir hoje, quarta-feira, levando ela a ficar ali na rede social. Hoje isso também pode ser um caminho fechado. Tem pessoas que não conseguem mais sair de redes sociais. Você está aí travado, vida financeira travada, tudo dando errado para você. Mas nessa sexta-feira nós vamos abrir esses caminhos que estão amarrados e travados, porque o nosso Deus, ele vai adiante de você. E se é o seu caso, caminhos travados, agora mesmo você pode fazer contato. Coloque aí a nossa central de atendimento, está aí o pastor Lucas nesta quarta-feira. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem agora mesmo que nós vamos estar ajudando você. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque são muitas pessoas que Deus tem se manifestado através da sessão do descarrego. O que você estava sentindo, rapaz? É você que estava agachado aqui? Estava agachado por quê, rapaz? Tô com muita dor nas costas. E tava ruim o negócio aí. Tá. Vê como é que você tá agora. Bem melhor. O que tava te perturbando na tua cabeça? É pensamento pesado. Tá bem agora? Tô. A senhora estava sentindo o quê, dona? Dor no estômago, enjoo. Eu tô indo e vindo pro hospital direto. Há quanto tempo? Tá com 2 semanas. Eu viajei, quando eu cheguei já foi assim. E nada. agora? Eu tô bem. Consiga uma rosa, escreva todos os seus problemas, enrole nesta rosa, pois nós vamos estar queimando ela nessa sexta-feira e assim vai ser queimado da sua vida todo o tormento, sofrimento em todos esses horários, mas especialmente às 19 horas. Deixa um copo com água preparado, daqui a pouco o Bispo de Éter vai estar fazendo uma oração ao pé da cruz em seu favor, em favor da sua família. Agora, o que você vai assistir muito me alegra. Profecias que estão se cumprindo, determinando a volta do Senhor Jesus. E após essa profecia, você vai estar com o Bispo de Éter, tá bom? Que haja luz e que essa luz ilumine a todos. Nesse exato momento, o mundo inteiro está vendo pela primeira vez em toda a história nevar no deserto saudita. Nesse mesmo ano, a gente viu nascer flores roxas no deserto mais árido do planeta, antes da época, o maior deserto quente do mundo sendo inundado. E agora, para todos que dizem que esses fenômenos acontecem, raramente mais acontece, a gente tá falando de um fenômeno que nunca aconteceu em toda a história. E aqui, ó, estão todas as reportagens que mostram que os cientistas não sabem explicar, porque pela primeira vez em toda a história está nevando no deserto saudita. Eu não sei se você sabe, mas o profeta Isaías previu há mais de 600 anos antes de Cristo que quando estivesse muito próximo da chegada do Messias, começariam a nascer rios nos desertos. E o próprio Deus disse que assim como em lugares áridos e secos nasceriam rios, seria um aviso que o avivamento estaria chegando ao mundo e que é chegada a hora que o seu espírito será derramado sobre toda a carne.
você e eu estamos vendo com nossos próprios olhos algo que nunca aconteceu em toda a história acontecendo nesse exato momento. Você pode ser livre para ignorar toda a parte que Jesus está voltando, mas você não pode ignorar que este planeta não é mais o mesmo. Todas as profecias estão se cumprindo fielmente. E eu tenho certeza que se nós contássemos para as outras gerações que está nevando em um deserto, o deserto da Saudita, não haveria ninguém que se atrevesse a ser cético de que Jesus realmente está voltando. Como não se impressionar, né? Que o Espírito de Deus ilumine a todos nessa quarta-feira especial. E eu tenho certeza que Deus falou com você, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como diz esse texto, né, eu já vou ler aí a passagem de Isaías que a jovem falou, mas me dê lá Tessalonicenses, né, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Olha só esse conselho. Atenção, Manaus. Atenção, Amazonas, atenção todos que acompanham esta programação, tá? Não desprezeis as profecias, diz o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. E essa que você assistiu diz respeito a você, a mim, a volta do Senhor Jesus. É muito forte, né? E esse texto que ela cita de Isaías, coloca para mim, 44:3, ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, como você assistiu. Derramarei o meu espírito sobre a tua família, né, posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas começa com você. Começa com você. A gente está aí nos aproximando. Faltam aí 9 dias, né, para essa grande Sexta-feira Santa, mas começa com você. Você receber o Espírito, você voltar para Deus, você ter o seu nome escrito no livro da vida. E hoje nós teremos em toda a Igreja Universal, essa reunião especial para você receber o Espírito Santo e também ser munido de armas espirituais para você permanecer na fé. 18h20, nós vamos estar aí, tá? Impondo as nossas mãos sobre você, passando pela fé aí, a bênção de Deus para você, para a sua família, 19 horas, começando essa grande reunião. Me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, já temos aqui algumas participações. A Priscila, ela diz aqui, olha, peço oração pelo meu marido, ele tem muitas perturbações. Eu aceito esse desafio de estar nesse dia 18 de abril, às 9h30 da manhã, lutando pela minha família. É isso aí, Priscila. O Jalisson diz aqui, olha, tenho paralisia do sono e a minha família está desconfigurada por brigas e agressões. Estarei nesse dia 18 de abril, às 9h30 da manhã. E tem aqui também a Alessandra, bispo, ela diz aqui, olha, eu tenho vontade de sair de casa e abandonar a minha família. Não aceito perder a minha família. Estarei nessa Sexta-feira Santa, às 9h30 da manhã. Ela estará conosco também, Alessandra, e é a melhor escolha que você faz. Temos aqui também o Lucas Eduardo, ele pede oração, pois tem sofrido com a depressão e síndrome do pânico. Ele aceitou o convite de estar conosco nessa quarta-feira, 19 horas, e a Sofia também, que sente muita mágoa de um familiar e quer se ver livre deste mal. Estará conosco nessa quarta-feira, às 19 horas. Lembrando que o Bispo Direter estará a partir das 18h20, impondo as mãos sobre o alto da cabeça de todos que estiverem conosco nessa quarta-feira especial. Chegue cedo e receba essa imposição de mãos. Nós seguimos aqui, bispo, no atendimento. Obrigado, Lucas. Daqui a pouco uma oração aos pés da cruz para você, tá? Prepare-se. Agora, que bom que as pessoas estão aí determinadas a receber o Espírito Santo, também nomes de pessoas já se preparando para o grande evento, né? Da família aos pés da cruz. Daqui a pouco eu vou trazer testemunhos, visitas e também vou falar sobre este dia. Mas eu tenho certeza que hoje, tá? O principal dia é hoje. Que isso, bispo? Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não fuja de Deus. Fuja para Deus. Fuja para Deus, como fez a Fernanda. Acompanhe.
Eu era uma menina que sofria com depressão e crise de ansiedade. Dentro de mim, eu tinha um vazio na qual eu tentava preencher ele com bebidas, indo pra festa, com os mais amizades, as mais companhias, com namoro. E cada vez que eu tentava preencher esse vazio, parecia que crescia cada vez mais. E foi aí que eu fui tentando mais a fundo, me envolvi mais nessas questões de festa, de beber. E aí chegou um momento que eu parei pra pensar que tudo que eu tava fazendo era tentar preencher esse vazio, mas na verdade ele só tava aumentando. E aí eu passei frequentemente a sofrer com crises de ansiedade, e foi onde a minha mãe recebeu um convite de uma obreira, e tudo a minha mãe começou a frequentar, e eu não ia até então. Foi quando ela começou a me convidar mais, fazer com que eu fosse com ela, e eu passei a acompanhar ela. Até que nessa história de ir na igreja, uma obreira... acabou que eu tive uma crise de ansiedade dentro da igreja. E aí uma obreira me acudiu. Ela chegou comigo, ela conversou, ela falou de Jesus para mim. E eu não acreditava que o Senhor Jesus ele poderia preencher o meu vazio. Eu não acreditava que ele podia fazer com que esse vazio ele acabasse e que ele pudesse me preencher. Tudo mudou foi em uma reunião de quarta-feira, onde eu ouvi o pastor falar que somente quem poderia me preencher era o Espírito Santo. Até então eu não conhecia o Espírito Santo, mas ele falou e aquela palavra ela entrou. Não importava aonde eu estivesse ou o local que eu estivesse tentando preencher o meu vazio, eu não iria conseguir, porque o tamanho desse vazio era o tamanho do Espírito Santo. E foi onde aquilo me tocou. E até então, eu decidi me batizar, eu decidi me entregar. E ali eu entreguei tudo. Eu parei de beber, eu parei de ir às festas, tentar se preencher. Tanto que quando eu entrei na igreja, eu tava namorando e eu terminei o meu namoro porque eu não queria que nada atrapalhasse a minha comunhão com Deus, a minha vida com Ele. E aí foi onde eu passei a buscar com muito mais força o batismo com o Espírito Santo, porque eu ainda não era preenchida. Participei do jejum de Daniel e no final do jejum de Daniel, eu até então não tinha sido batizada, mas eu continuei buscando cada vez com mais força. E foi em uma quarta-feira também que eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu fui selada e dentro de mim nasceu a certeza de que eu de fato tinha sido batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou completa, eu não sou mais vazia, eu não preciso mais das pessoas e nem de algo para preencher o vazio que havia dentro de mim. Eu não preciso mais, eu não dependo mais de ninguém, apenas do Espírito Santo. Balada não deu jeito para ela, medicamentos, nada preenchia a Fernanda. E hoje ela está aí com o Espírito Santo. Sabe-se lá, meu amigo, minha amiga, eu tenho para mim que muitos não sabem o que é o Espírito Santo habitar em você. Que Deus abra o seu entendimento, porque nada pode ser maior do que Ele residir em você. O mundo não pode receber porque não vê. Não vê, eles não creem. Mas a Fernanda recebeu. Eu recebi. E Deus quer que você receba o Espírito dele. E a questão não é se você merece ou não, porque ninguém merece. Mas quem crê, recebe o Espírito. E todos estão sendo chamados, tá? Indistintamente, todos estão sendo convocados para essa noite especial, tá? E durante o dia, se você não pode estar à noite, durante o dia, claro. Me dá imagens do nosso domingo aí? Maravilha, domingo para as Madalenas. E foi um domingo marcado por respostas, aí as pessoas estão se entregando, foi após a palavra, quem queria entrar para a família de Deus, e Deus não deixa as lágrimas continuarem quando você o busca com toda a sua fé, de todo o seu coração. Acompanhe. Bispo, eu tava com peso, né, um tormento, uma tortura assim mental. Eu tava com depressão, eu era muito ansiosa. Nossa, eu entreguei tudo pra Deus, como o Senhor mesmo falou, essas são minhas dores, essas são... Ah, você falou, quando fala com Deus as suas dores,
teu tormento, fala que você Sim. crê que ele vai fazer. Aí você orou. Nossa, eu senti um alívio, como se ele estivesse arrancando, puxando tudo aquilo. Foi mas maravilhoso. Foi Jesus. E como é que você tá? Feliz, né? Olha lá a cara dela, olha lá. Toda feliz, né? Fala, graças a Deus. Bem, eu fui curada do câncer de mama. E a senhora bebia água, chegava a passar também? Tomava muita água e continuo tomando. E como é que a senhora está? Eu tô ótimo. Curada. Curada. Venceu o câncer? Venci. A vitória que eu tive, pastor, foi que eu tava dormindo no começo do mês agora e de repente, umas 2 horas da madrugada, me levantei e eu senti assim um chiado no meu peito. E eu fui até um SPA e chegando lá o médico disse que eu tava com começo de pneumonia. E eu comecei a agir a fé, comecei a tomar água e eu me propus a fazer um raio-x com laudo. E nesse raio-x com laudo, constatou que eu não tinha nada. A cura da minha esposa, do câncer. Nós fomos no médico, né? Aí na hora que o médico falou que não tinha jeito, né? Tinha que esperar uns 5 anos, mais ou menos, até o final da situação, né? Eu disse, não aceito isso não. Eu fiquei revoltado na hora lá, né? E continuei revoltado em casa na oração que eu fiz. Uma gota do milagre, né? A gente tomando a gota do milagre, a gente se revoltou numa oração e disse, meu Deus, a gente não aceita isso. A gente é do seu altar e nós vamos ter vitórias. E a vitória foi a cura total dela. Deus honrou sua fé. Deus honrou. E nós temos consagrado a água, né, aos pés da cruz, para que quando você receber na sua garrafa, a garrafa que você traz de casa mesmo, tá? Pode ser a sua garrafa que você costuma levar para o trabalho, pode ser água aí da torneira, tá? Na verdade, é até melhor você trazer de casa. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Agora, é maravilhoso, né? A fé do marido, nós nos revoltamos. Ah, meu amigo, olha, eu aprendi que a força da fé é a revolta. Uma pessoa que não se revolta com a sua vergonha, com a sua humilhação, a pessoa que não se revolta com o quadro feio que está a sua vida, ela não faz nada, ela não age a fé. A pessoa só age a fé quando ela se revolta. Você viu que ele foi para a revolta. O médico falou 5 anos. Não tem nada de 5 anos, não. Jesus curou. Sabe por quê? Porque ele não vai deixar você chorando se você buscá-lo. E domingo agora é domingo de Ramos e será um domingo de Santa Ceia. Prepare-se, porque ele vai mudar também a sua história. Me dê mais nomes aí, Lucas. A Thelma, ela diz aqui, olha, sinto falta de ar e tenho pensamentos ruins. Aceito esse desafio de estar domingo às 9h30 da manhã. Faça isso, Thelma. Venha lutar pela sua saúde, tanto emocional quanto física e espiritual. A Clarice diz aqui, olha, estou magoada com Deus, não creio mais em nada. Estou com peso dentro de mim devido às situações que ocorreram. Mas nesse domingo eu estarei às 9h30 da manhã. Lembrando que é domingo de Ramos, nós estaremos determinando que você vença esse problema, Clarice. Você também que sofre com qualquer um desses problemas, esteja conosco nesse domingo próximo. Ali no centro estaremos a partir das 8 da manhã, bem como também às 18, na Avenida Getúlio Vargas, 920. E nessa sexta-feira santa também, os mesmos horários de domingo, 3 horas da tarde e 18, prontos ali para receber quem estiver conosco. Avenida Getúlio Vargas, 920, no centro da cidade. Seguimos aqui no atendimento, bispo. Eu tenho certeza que Deus vai entrar na vida dessas pessoas e pessoas hoje receberão o Espírito Santo. O poder de Deus é ilimitado. Agora você vai acompanhar comigo algumas visitas dos nossos grupos em preparação para o grande dia 18, o dia que ele vai matar a inimizade da sua família. Acompanhe. Nós estamos aqui no bairro Colônia Santo Antônio com o meu amigo Darlan aqui, familiares. O Darlan que está me confessando aqui que está passando por problemas financeiros, questão de habitação e aceitou o desafio, bicho, de dia 18 agora, ele está com nós
nesse propósito aí na Igreja Universal. Ele vai estar no Família ao Pé da Cruz. Não é isso, Darlan? Isso, exatamente. Vou me comparecer lá. Eu acredito no meu milagre, na minha vitória. Estarei lá dia 18. Vou fazer minha presença lá, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui com o nome da Algisa. Ela convidou aqui os amigos e nós estamos preparando para esse dia 18, aonde eles vão levar a família deles ao pé da cruz. E eu tenho certeza que depois desse dia 18, eles vão ver a mudança. Eu sei que cada um passa aqui por uma luta de família, né? Cada um está enfrentando uma guerra dentro da sua casa, cada um enfrentando os seus problemas, mas um só Deus resolve. E é o Deus da cruz. Nós vamos ao pé da cruz para poder levar o nome da família e vamos abençoar a família de cada um. Às 9h30 da manhã, nessa reunião especial, eu tenho certeza que todas as famílias aqui serão alcançadas, né? E os problemas serão resolvidos. Muitos problemas, né? Mas muita gente tem mandado as mensagens para cá que a família estará vindo, né? Toda a família. E olha só uma lista aí de problemas a serem vencidos, né? Pensamentos, incredulidade, brigas, traição, vícios, falta de respeito, né? Você vê aí nesse casal que ele era muito violento, aliás, não chamei o testemunho ainda, né? Vícios, falta de respeito, fofoca, violência, inveja, interesses. No caso, interesse é interesse de cada um, né? O egoísmo, desunião, falsidade, ciúmes, aquele ciúme excessivo. E você agora vai acompanhar um casal que venceu alguns desses problemas pela cruz. Acompanhe. O casamento era totalmente destruído. Meu marido era viciado, ele traficava, ele vivia nas ruas. A nossa vida de casado não era boa, era muita briga, muita desunião, muita desavença dentro de casa. Pedi socorro de Deus naquele momento. Fiz um convite para ele, aí ele foi, começou a conhecer. Eu vim para procurar a mudança dele, a transformação dele. O meu foco não era eu não queria mudar ainda. E eu dizia assim, não, eu tô bem, eu tô ótimo. Mas por trás daquilo eu não tava. Eu vivia depressiva, eu vivia triste. E às vezes eu fazia coisas que nem ele sabia o que eu fazia. Mas eu mostrava que eu era ali, aquela mulher perfeita para ele, mas na realidade não era. Ele começou a conversar comigo sobre isso. Mulher, eu vou me entregar, vou me batizar. Eu disse, amém, vai na tua fé, eu não vou. Meu nome é Renato, eu cheguei na igreja depressivo, com problema de vício, até porque eu vim do tráfico também. Então, eu fui participando das reuniões de libertação e fui ouvindo a palavra e tudo aquilo que o homem de Deus pregava, a gente estava vivendo na nossa vida. E o Senhor Jesus me transformou, né? Eu me batizei nas águas, o Espírito Santo veio sobre mim há uns anos atrás e daí eu já passei a lutar não só por mim, porque como ela veio primeiro, ela veio e depois que eu me firmei ela se afastou. Então eu comecei já a ter força, o Espírito Santo me deu força, eu lutei por mim e comecei a lutar por ela. O meu fundo do poço foi quando eu recebi uma notícia muito ruim. Aí eu fui falar para ele me ajudar, né, que quando ele era antigamente, ele era violento, era brabo, ele resolvia tudo com confusões. Aí eu fui pedir ajuda dele, né, para resolver assim. Aí ele, não, mulher, vamos orar, a gente tem Deus, vamos orar. Eu disse, não tem Deus não, vamos lá, vamos resolver na violência. Aí eu não dormi, passei a noite acordada, preocupada. Foi que peguei, né, eu olhei para ele, ele estava calmo. Aí eu peguei, meu Deus, ele está tão calmo, e a situação tá pegando fogo. Como pode ser assim? Aí eu peguei, vou ver se realmente esse Deus que ele fala que resolve tudo. Eu disse, então bora ver. Aí eu fui orar dentro do meu quarto, fechei meu quarto. Meu Deus, é verdade o Deus que ele tá falando aí, que resolve, que tudo vai resolver os meus problemas? Se é verdade, isso eu quero conhecer. Aí tá. Fiquei em paz dentro do meu quarto. Aí, quando foi mais tarde, recebi a ligação que estava tudo bem, tudo normal. Depois que a gente resolveu a nossa situação, eu voltei para a igreja, me batizei nas águas e fui procurar me conhecer e me batizar com o Espírito Santo, encontrar Deus. Estamos
na presença de Deus. Mudou, transformou totalmente, tanto ele como eu. Graças a Deus, estamos libertos. Me libertei da depressão, da angústia que eu tinha. Encontrei Deus na minha vida. Hoje eu tenho o Espírito Santo. O Senhor Jesus transformou a minha vida completamente. Hoje eu estou livre e liberto de tudo, da depressão, do vício, né? E é como está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, hoje eu e a minha casa, a gente serve ao Senhor Jesus. E eu faço um convite ao senhor, à senhora, a você, que está vivendo na mesma situação que a gente vivia. Vem buscar pela tua família, pelo teu familiar, pelo seu casamento. E o mesmo vai acontecer com você. Se cumpriu na vida deles, do seu Renato e esposa, a palavra que diz, né? E ele matou as inimizades na cruz. Quem diria que o seu Renato seria um homem calmo e com ele Deus começaria a obra da salvação da família? Quem diria? Mas começa com você, tem que ter um intercessor, né? Como diz esse texto, coloca para mim Zacarias 9:8, acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Tem que ter alguém aí para se levantar e salvar essa família. Olha, eu tenho para mim que tem gente que sofre tanto dentro de casa que a dor não está nem cabendo no peito. Mas Deus vai te honrar. Você aceita o desafio de trazer os seus problemas familiares em uma universal nesta sexta-feira santa? Em horários de domingo, tá? Coloca os horários que será aqui na Catedral, pela manhã nesses 2 horários, à noite eu vou estar lá no Grande Vitória, às 17, à noite não, à tarde, né? Às 17 horas, e você vai com toda a fé, porque o que está atrapalhando a sua família, impedindo dela ser de Deus, isso vai ser aniquilado pelo poder de Deus. Você crê? É momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé neste momento com todas as famílias. Ponha suas mãos aí agora e peça a Deus para libertar essas pessoas. Vai dizendo o nome do seu familiar. Meu Pai, nós concordamos com essa pessoa que ora, que clama, que te pede, que fala o nome do seu ente querido, que não aguenta mais essa angústia, essa dor e sofrimento. Nós ordenamos agora que todo espírito do vício, da destruição familiar, das brigas, da traição, separação, saia dessa casa agora. Ó, meu Pai, eu concordo com a oração do João Luiz. E eu sei que o Senhor está produzindo uma grande salvação. Que ela aproveite, meu Pai, o dia de hoje, ele, para te buscar. Que ela tenha fé de trocar tudo para estar hoje. Ele tenha fé de trocar tudo para estar diante do Senhor. E que esse dia 18, meu Pai, de abril, ela venha ter uma experiência com o teu poder. O Senhor vai aniquilar. Ela vai lutar, ele vai lutar para trazer a família inteira na sombra da cruz. Mas o Senhor vai aniquilar esse espírito do inferno que tem tornado tão sofrida essa pessoa e essa família. Oramos por todos. A água está ungida pelo Espírito Santo. Bebamos. Começar em mim, a começar em mim, Senhor, vem transformar os nossos corações. Graças a Deus. Prepare-se então para esse grande dia que eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Já começou por esta oração, tá bom? Só lembrando que nessa sexta, tá, você vai trazer sua rosa enrolada em problemas que você quer vencer, para que nós façamos a grande queima das rosas, como o Flávio já disse,
e juntos estaremos 19 horas. Forte abraço para todos.